Historicamente, a partir do século XIX, a produção de cana-de-açúcar aqui no estado aumentou. Nessa região, são terras das usinas Clotilde e usina Leão, onde, provavelmente, eles derrubaram toda a área de floresta nativa para a produção de cana-de-açúcar, ocasionando todos os problemas que o monocultivo causa, inclusive pelo excesso do uso de fertilizantes químicos, gerando atrofobiose, que são as plantas que se adoecem por causa desse excesso de nutrientes, ocasionando mais necessidades de nutrientes, permitindo a lixiviação desses nutrientes e resíduos para as áreas de floresta. Com o passar dos anos, eles começaram a perceber que seria mais interessante, mais barato para eles a produção em áreas planas, de tabuleiro. Então todas as regiões que tinham desníveis acabaram ficando para a pecuária intensiva, uma segunda fonte de renda para esses grandes produtores. E permitiu-se pequenos corredores de florestas, que acabam sofrendo por causa de todo esse desequilíbrio causado nas suas bordas. Bom, como vocês podem ver, eu estou dentro de uma floresta, né? Esse lugar é incrível, cheio de insetos, cores, animais, pássaros que vêm para cá se alimentar, que daqui fazem sua morada, sem falar das funções que nós sabemos que as florestas trazem para nós humanos, né? Isso seria muito bom se fosse conservado, mas na verdade eu estou no fragmento de uma floresta. Eu estou numa borda da floresta aqui em Rio Largo, Alagoas, e a borda dessa floresta é utilizada para a criação de gado, pastoreio de corte. E o que é que isso ocasiona? Bom, essa compactação do solo, ocasionada pela criação desses animais, além de não permitir que outras sementes vindo tanto dessa área aqui ao lado, quanto dos pássaros, possam germinar e recompor uma outra floresta aqui, esse espaço acaba tendo também dificuldade para drenar a água que vem das chuvas, que vem das cidades, fazendo com que essa água entre de qualquer forma, de uma maneira mais bruta, aqui dentro da floresta. Como vimos anteriormente, aquela região de pastagem, com o solo compactado, no período das chuvas, toda a água que cai lá vem carregando os nutrientes que eram para estar sendo absorvidos por o solo, que não há cobertura vegetal como este aqui. Os nutrientes são lixiviados e lá de cima passam por essa região sem cobertura vegetal, causando uma erosão até o corpo de água mais próximo. Esse corpo de água mais próximo vai ter um acúmulo muito grande de nutrientes, principalmente fosfato e nitrato, causando lá um excesso de matéria orgânica, prejudicial para os seres que de lá consomem, ou que lá vivem, como os peixes. Toda essa região aqui, ao redor dessa área erodida, apresenta muita cobertura vegetal e serrapilhagem. Essa cobertura vegetal e essa serrapilhagem é o que faz com que esse solo fique protegido, que a água aqui ela seja puxada por um solo mais poroso, drenada, e aqui então ela fica retida, dando mais umidade a essa região, fazendo com que os animais que antes eram raros comecem a aparecer mais, porque aqui é fonte de seus nutrientes, fonte de sua alimentação. Bom, e chegamos numa situação. Aqui atrás, ao nosso lado, a floresta em que podemos visitar, com toda a proteção e estrutura que ela reserva para os animais que interagem lá dentro. E do lado de cá, na urbanização, nós humanos. E de que forma que nós podemos interagir com essa natureza sem que nenhum dos dois ambientes tenham danos severos ou muito graves, para que tanto humanos quanto a natureza possam interagir com mais harmonia. Em um ecossistema equilibrado, as interações da natureza ocorrem de forma organicamente complexas. Ou seja, a própria folha da árvore vai servir de nutriente para a recomposição do solo, onde essa recomposição do solo mantém a área úmida e permanece nutrida. Além disso, as árvores nesse sentido
vão estar mais nutridas, vão estar servindo de alimento para os animais e abrigo. Assim como também, quando elas começam a envelhecer, os seres detritivos começam a aparecer, como os cupins e os fungos, e começam a fazer o trabalho de decomposição, que também vai servir como nutriente para as plantas. Das possíveis soluções, vai depender muito de como o proprietário encara a região. Por exemplo, ele pode não estar enxergando o potencial que ele tem de produzir nessa mesma área. Dessa forma, ele pode tentar incrementar, aumentar sua capacidade de produção com silvicultura, com fruticultura, trazendo benefícios para ele e para a região, que acabam por proteger essa reserva logo aqui ao lado. O uso racional dos recursos naturais pode permitir uma mudança muito grande para, por exemplo, o proprietário dessa área. A interação entre o sistema silvopastoril, as plantas forrageiras, as plantas frutíferas, vai trazer, além da melhor qualidade para o gado, uma melhor nutrição do solo, um sistema que vai facilitar a rotação de culturas, assim como um pastoreio racional, onde se utilizam piquetes e utiliza a rotação de cultura para em nenhuma área ter o excesso de degradação, o excesso de pisoteio. Você controla a área do gado. Venham de calça, usem chapéu, se precisar tragam luva. Não fiquem improvisando, fugindo dos insetos para não apanhar demais. Aqui nós percebemos uma interação homem-natureza, onde o homem que é de fora do ambiente natural acaba servindo de alimento para os insetos. Atacado por parasitismo. Parasitismo. Pronto. Tem mais alguma coisa para falar? Então tá bom, vamos lá, né? Só não sei o quê, mas deve ter.